Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo. É isso mesmo, guerreiros e guerreiras do Monster Concurso. Hoje nós estaremos juntos aí até a sua aprovação. Eu sou o professor Wellington Júnior e nós vamos trabalhar hoje, pessoal, uma disciplina muito importante para o seu concurso. É isso mesmo. Direito constitucional, e dentro do direito constitucional, pessoal, nós vamos trabalhar a organização dos poderes e das competências, pessoal. É isso mesmo. É um tema bem cobrado, tá? Nas provas policiais, e no edital de vocês provavelmente irá cobrar pelo menos uma ou duas questões referentes a essa questão, tá? A banca, pessoal, costuma confundir os alunos para poder deixar eles em dúvida o que é o poder executivo, o que é o poder legislativo e o que é o poder judiciário. Ou, pessoal, qual é a competência de cada órgão, pessoal. E é isso mesmo, vocês não podem errar, tá? E vamos dar início, pessoal, à nossa aula. Eu trouxe, pessoal, para vocês um breve conceito, tá? Para vocês começarem a entender. Vocês precisam saber desse conceito porque pode vir cobrando na sua prova, tá? Até implicitamente. Vamos lá, pessoal. Os poderes, eles são divididos, tá? Entre legislativo, executivo e judiciário, ok? Vocês têm que saber isso. Legislativo, executivo e judiciário. Ok. Só que, pessoal, o poder ele é um só. Ele é um só. Vamos lá. Ele é dividido para ficar mais fácil na didática, mas o poder ele é um só, tá? Por que o poder é um só? Porque o Estado é um só. Só que ele divide, atribuindo competências a cada órgão. Ao poder judiciário, os juízes e tribunais, ao poder legislativo, que são os nossos constituintes, né? Os deputados, os senadores, e ao poder executivo, ao chefe do poder executivo, na maioria dos casos, o presidente da república, tá? Então, pessoal, tenham em mente isso, tá? Por que eu estou explicando isso? Porque pode ser cobrado em prova que cada poder, ele é um só. Que cada poder ele é dividido, mas não. O poder ele é um só, tá? Que divide as atribuições do Estado, ok? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque tem que dividir, pessoal. Para quê? Para evitar o abuso de poder, exatamente. O legislativo vai criar leis, vai legislar. O executivo vai fiscalizar, vai executá-las. E o judiciário vai julgar. Não podemos trazer uma competência para todos. Não. Cada um trabalhando com a sua função. É essa que é a essência dessa questão, ok? Então vocês têm que saber isso para a sua prova. Dividido em 3, mas o Estado em si tem um só poder, ok? Vamos lá. E qual que é a finalidade, pessoal, do poder executivo, legislativo e judiciário? Uma só. A construção de uma sociedade livre, justa, solidária, garantindo o desenvolvimento nacional. Olha só essas palavras. Vai cair na sua prova. Erradicação da pobreza e da marginalização, tá? Redução das desigualdades sociais e regionais, promoção do bem de todos, tá? Afastando preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Gravem essas palavras, porque essa é a finalidade do Estado, correto? Mesmo que é dividido em poder legislativo, executivo e judiciário. Olha a observação aqui, pessoal. Para a sua prova, é essencial distinguir qual é a função de cada poder. Isso mesmo. Não pode se confundir a atribuição de cada órgão, ok? Ótimo. Você já tem meio caminho andado. O que vocês precisam, pessoal, é acertar o X na questão. Então vem comigo, vamos pegando as dicas e vamos acertar essas questões. O artigo 1º da Constituição Federal, ele é muito importante, que ele já traz aí para nós
É um conceito fantástico. Vamos lá. Ele traz aqui o termo poder. Todo poder, a soberania popular, emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, tá? Então vocês estão vendo aí que é um artigo bem forte. Todo poder emana do povo. É isso mesmo, pessoal. Só que mesmo o poder emanando do povo, na maioria dos casos, ele vai ser exercido por meio de nossos constituintes, pelos deputados, pelos senadores, ok? Então fiquem ligados nisso, tá? Já foi objeto de prova e pode ser cobrado para vocês. Todo poder emana do povo. O que significa isso? Soberania popular. É isso mesmo, tá? Aí, pessoal, trazemos o nosso artigo, o tema da nossa aula de hoje. São poderes da União, os órgãos, tá? Tá bem grifado aqui para vocês. Independentes e harmônicos entre si. Gravem essas palavras, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário, tá? São poderes harmônicos entre si. Eles exercem de forma conjunta e trazem para a sociedade aquele papel daqueles artigos que nós lemos anteriormente, daquelas frases, erradicar a pobreza, né, trazer igualdade social. Então, pessoal, é muito importante, tá? Vocês têm que estar ligados quanto a isso. Vamos prosseguindo aqui. Vamos tratar agora, pessoal, do poder legislativo. Aí, pessoal, leitura obrigatória, o artigo 44 da Constituição e seguintes, tá? Que vai tratar aí expressamente do poder legislativo. Vamos lá. O poder legislativo ele é exercido pelo Congresso Nacional, que compõe a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Eu trouxe até aqui um bizu para vocês. Na prova de vocês, pode cobrar, que é uma instituição bicameral. Vai estar correta. Por que, professor, que vai estar correta? Por que bicameral? Porque tem o representante do povo, que é os deputados, tá? E tem o representante do Estado, que são os senadores, ok? Então, é bicameral. Não esqueça disso. Deputados e senadores, tá? Outra questão que é importante, o prazo, tá? Qual que é o prazo de atuação dos deputados, senadores? Vocês têm que saber. Tá aqui, ó, no parágrafo único do artigo 44. Gravem aqui, ó. Legislatura terá duração de 4 anos. Exatamente, 4 anos. Quando a prova de vocês traz números, datas, fiquem atentos a isso. Aqui nós estamos tratando 4 anos. A prova vai querer confundir vocês, pessoal. Vai querer colocar 2 anos, 3 anos, 8 anos. Não confunda. 4 anos, tá? Artigo 45, pessoal. A Câmara dos Deputados compõe-se, veja só que bacana, representantes do povo, tá? Eu grifei aqui essa parte porque é muito importante. Já caiu em provas, tá? Principalmente das provas da polícia, trocando representantes do povo por representantes do Estado. Mas quando você estiver tratando de Câmara dos Deputados, pessoal, eles são eleitos para representarem o povo. São representantes do povo, tá? E eles vão ser eleitos pelo sistema proporcional. Trouxe até aqui também um outro ponto que eu já verifiquei que cai em prova. A banca vai trocar, pessoal, pelo sistema proporcional por sistema de maioria de votos ou maioria absoluta de votos. Então tem que ficar ligado. Você não pode errar. É letra de lei, tá? Então, caiu na prova. Deputados, Câmara Legislativa, você já sabe, mandato de 4 anos. É isso mesmo. E mais, eles são o quê? Representantes de quem? Do povo, tá? Não pode errar. É uma questão que vocês não podem errar, porque é letra de lei, tá bom? Tem que decorar. O número total de deputados, pessoal, bem como a representação de cada estado,
Distrito Federal será estabelecida por lei complementar. Tá vendo? Fiquem ligados. Outro ponto que eu já tenho percebido que a banca gosta de trocar, quando vem falando lei complementar, ela gosta de trocar por lei ordinária, por decretos. Não, a lei que é clara, por lei complementar, tá bom? Fiquem ligados quanto a isso, tá bom? É bem simples, só que uma palavrinha que for trocada, na hora da sua prova você perdeu a questão, tá? Então vamos ficar ligados para não errar, ok? Professor, nós vimos que os deputados fazem a representação do povo no Congresso Nacional. E os senadores? É aqui que está a chave. Os senadores, eles são representantes dos estados, tá? A prova vai trocar o conceito de Senado para a Câmara dos Deputados. Vai falar que o Senado é o representante do povo e os deputados são representantes do Estado. Tá errado, tá bom? Tá errado. Os senadores, Senado Federal, composto de representantes do Estado, pessoal. Esse ponto é bem crucial, tá? Vocês não podem errar. E depois da aula de hoje, creio eu que vocês não vão fazer essa troca na hora da prova, tá? Então, cada estado, Distrito Federal, vai eleger 3 senadores. Por que está grifado? Porque a prova confunde. A prova vai falar que é 4 senadores, 5 senadores. Não. São 3 senadores com um mandato de 8 anos, tá? Você lembra que eu falei que na Câmara dos Deputados são 4 anos a legislatura? Pois é, aqui é 8. Mandato de 8 anos. Se a banca inverter, você não vai errar. Senado, representante do povo. Senado, representante do Estado, 8 anos. E os deputados, 4 anos. Ok, pessoal? E o Estado é o representante do povo. Ok? Fácil, não é? Beleza. Outra questão, tá? Que vai cair na sua prova. É a questão do quórum. Tá bom? Vamos lá. É o bizu aqui, pessoal. A regra de quórums para deliberações. Dependendo da matéria, pessoal, que está sendo discutida. Se for uma matéria mais rígida, como assim, uma emenda constitucional, o quórum para aprovação é de 3/5, tá? Vamos gravar aqui. Por quê? A prova gosta. Quando traz números, a prova gosta de trocar, né? 3/5 vai colocar por maioria absoluta, por 2/5 vai trocar aqui, tá bom? Agora, quando trata de casos mais brandos, o quórum é de 2/3, tá? Que é o caso, por exemplo, de instauração de processos contra o presidente da República, tá bom? Não pode errar essa questão, tá bom? Aqui, no centro, vocês têm que saber, não pode confundir. De acordo com a Constituição Federal, ao Legislativo compete legislar, fiscalizar os atos do Poder Executivo. Isso mesmo. Competência, criar leis, legislar. A prova pode cobrar com a nomenclatura de legislar, de criar leis, você não vai errar. Legislativo, legislar. E fiscalizar o Poder Executivo, ok? Fácil, não é? Mas não pode errar na hora da prova. E, pessoal, o Poder Legislativo, ele tem algumas competências, pessoal. Essas competências caem em prova. Eu vou explicar por que caem em provas. Porque tem algumas competências que são exclusivas e algumas competências, pessoal, que são concorrentes. O que a prova faz? A prova vira e troca. Coloca competências exclusivas no rol de competências concorrentes. E se você não tiver ligado, você vai errar. Por quê? Porque a semelhança é muito grande, tá? Vamos lá. As competências exclusivas, pessoal. Criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Criação de incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Exploração de serviços de gás canalizado. São uma das competências exclusivas, tá? Agora, o rol de competências concorrentes é muito maior. Elas são concorrentes em legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico.
orçamentário, mexer no orçamento, juntas comerciais, custos de serviço de floresta, produção de consumo e daí por diante. São vários: educação, cultura, ensino, procedimentos em matéria processual, tá? Então, pessoal, tem que ficar ligados quanto a isso. Nós temos também, pessoal, as competências que são comuns da União, do Estado, do município e do Distrito Federal, tá? Quais que são? Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas. Vocês estão vendo que são competências que são amplas. Proteção à Constituição, tá vendo? Cuidar da saúde, da assistência pública. Então, pessoal, vamos tomar cuidado para não errar, tá bom? É bem confuso, porque tem competências que são próprias e tem competências que são concorrentes, tá? Então, vamos ficar ligados quanto a isso. Essas ponderações são as ponderações que eu queria fazer referentes ao poder legislativo, ok? Mas vocês têm que ficar ligados, porque a prova de vocês é uma prova muito técnica, é uma prova com literalidade de leis. Vai cobrar o que está escrito no artigo da Constituição Federal. Então vocês têm que fazer essa leitura. Porque se vocês trocarem a definição de Senado Federal, vocês vão errar. Porque se a outra questão de cobrar uma questão relacionada à Câmara dos Deputados, vocês vão errar. Porque a definição depende uma da outra. Enquanto o Senado Federal é representante do Estado, a Câmara dos Deputados é representante do povo. Então, pessoal, vocês têm que ficar ligados quanto a isso. Não pode errar, tá? Parece, mas não pode errar nesse sentido, tá? Questão de prazos. Vocês viram o prazo do mandato do Senado Federal. 8 anos. A prova vai vir trocar. Vai colocar 4 anos. Vocês que estudaram no Monster Concurso não vão errar isso, tá? Porque o professor de vocês já deu essa matéria de graça para vocês aí. Vocês já têm a resposta correta. Só falta acertar o X na hora da questão, tá bom? Essa questão do poder legislativo que eu queria trazer para vocês na aula de hoje, ok? Agora, pessoal, nós vamos tratar do poder executivo. Nós não vimos no começo da aula que são 3 poderes, que são harmônicos entre si? Pois é, nós falamos do poder legislativo e agora nós vamos falar do poder executivo, ok? Para continuar a nossa aula aqui, pessoal, eu quero que vocês tirem um print da tela, tá? E vocês marquem o concurso, marquem o Monster Concurso no Instagram e marquem o professor, @wellingtonjunior.odv. Eu preciso ter a interação de vocês para saber, ter o feedback de vocês, se vocês estão gostando da aula ou não. Ok, pessoal? Então vamos prosseguir aqui, entrar num tema importantíssimo do poder executivo, pessoal. Vamos lá. Cai em prova e você não vai errar. Forma de governo. República e monarquia, nós temos as duas. Você tem que saber qual que é a do Brasil e o conceito de cada uma delas, porque se te cobrar você tem que acertar, tá? República, o poder pertence ao povo, tá? Que é legitimado aqui na forma do chefe dos estados, que é eleito democraticamente e possui um mandato determinado, que tem uma rotatividade. Foi eleito, ele vai exercer o seu mandato, depois vai ter uma outra eleição, ok? Temos também a monarquia, que em regra o chefe do estado permanece durante o poder toda a sua vida, que foi o caso aí da rainha Elizabeth, que ficou aí no poder até a sua morte, pessoal. No Brasil nós usamos aqui, ó, república, ok? Não pode errar. Então o Brasil ele é republicano, ok? O direito constitucional ele é fantástico. E você que vai fazer a prova não pode errar, não pode. E a forma de Estado, professor? Estado federado, Estado unitário. Vamos lá. Estado federado, descentralização política. Formação de Estado, Estado membro e repartição regional de poder. No Estado unitário não há divisão territorial para o poder, tá? Concentração política
no governo nacional. No Brasil, vamos lá, Estado federado. Tá bom, pessoal? Não vamos errar isso. E o sistema de governo? Nós temos um sistema presidencialista e parlamentarista, tá? O presidente concentra suas funções no chefe do Estado de governo e ele é eleito pelo povo. Exemplo, o Brasil, os Estados Unidos. Então, pessoal, o Brasil ele é presidencialista. Nós temos aí o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele foi eleito pelo povo. Nós temos também o sistema, pessoal, parlamentarista, tá? Que não é o caso do Brasil. Então, se cair na sua prova, creio eu que vai cair sistema de governo, vai dar umas opções, presidencialista, parlamentarista, você tem que marcar a opção presidencialista, tá? É essa a questão. E o regime de governo, pessoal? Nós temos aí regime de democracia e o regime de autoritarismo, pessoal. Então, pessoal, o Brasil ele é democrata. Por quê? Ele permite a participação popular nas tomadas de decisões e direção do governo, tá bom? Então, gravem isso para a prova de vocês. Vamos lá, Bizu. No Brasil, o chefe do Executivo Federal acumula e concentra na mesma pessoa a função de chefe de Estado e chefe de governo, diferentemente de outros países que possuem essa função materializada em pessoas distintas, né? Então, no Brasil, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República. Tá bom, pessoal? Gravem isso. Artigo 76 da Constituição Federal. Como eu disse, também é uma leitura obrigatória, tá? Porque a prova de vocês é literária. O Poder Executivo, olha só, é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Então, se cair na prova de vocês sobre Poder Executivo, quem exerce o Poder Executivo é o Presidente da República. Vocês vão marcar um X na questão. Ok? Aqui está um ponto que cobra em prova, tá? Vocês não podem errar. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente, olha as datas, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, no segundo turno, se houver do ano anterior o tempo de sua mandado, a vigência do cargo, ok? Então, pessoal, guardem isso, tá? Ah, professor, cai. Por que que cai? A prova gosta de mexer com números, com datas. Então, aqui, o primeiro domingo de outubro é a eleição presidencial, ok? Ah, não teve, pessoal, decisão em primeiro turno. Então, o último domingo de outubro vai decidir o segundo turno, tá? Outro ponto importantíssimo, como eu vou saber qual presidente foi eleito dentre os candidatos que estão ali concorrendo? Aqui, ó, veja só, maioria absoluta de votos. Por que que eu estou trazendo essa questão para vocês? A prova é simples, você vai marcar o X na questão. Só que se na prova troca que o presidente da República é eleito por 3/5 dos votos, ou se ele é eleito pela maioria, ou se ele é eleito com 50%, não, aqui ó, maioria absoluta dos votos. Essa questão tem que ficar na mente de vocês. Eleição presidencial, o presidente é eleito pela maioria absoluta dos votos. Não confundam. Tá grifado. Se cair na prova de vocês, vocês vão comentar e vão lembrar do professor, ok? Ah, professor, teve a eleição e nenhum dos candidatos alcançaram a maioria absoluta na primeira votação. Olha só o bizu, facearam uma nova eleição. Ó, a data, até 20 dias após a proclamação do resultado. 20 dias, proclamação do resultado. Gravem isso. Aqui vai falar 30 dias, 40 dias, 60 dias, podendo ser prorrogado. Não.
até 20 dias após a proclamação do resultado. Ah, professor, e quem que vai concorrer? Vai concorrer os 2 candidatos mais votados e vai considerar eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos, tá? Gravem isso para a prova de vocês. Não teve a maioria absoluta, vai ter uma nova eleição até 20 dias do resultado, ok? E vai concorrer quem, professor? Todos os candidatos novamente? Não, os 2 que foram mais votados, ok? Simples. A questão da posse também, pessoal, é muito importante, vocês têm que ficar ligados na posse. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional. Eles vão prestar um compromisso, vão defender e cumprir a Constituição Federal, tá? E vão garantir aí a observância das leis, promover o bem do povo, sustentar a união, a integralidade e a independência do Brasil. Aqui está o ponto-chave agora, parágrafo único. Se decorridos 10 dias da data da fixação da posse, olha só, novamente prazo, 10 dias, o presidente ou vice-presidente, salvo por motivo de força maior, não ter assumido o cargo, esse será declarado vago, tá? Aqui está a chave da questão. O presidente foi eleito, se decorrer 10 dias daquela data que foi fixada a posse, e ele não apresentar um motivo de força maior, doença, né, comprovada, vai ser declarado vago, ok? Gravem isso para a prova de vocês, tá? Outra questão, pessoal. Nós tivemos todos os trâmites da eleição do presidente da República. E agora? O que o presidente da República faz? Olha só. Compete privativamente ao presidente da República. Tá, vamos lá. Nomear e exonerar ministros dos estados. Exercer com auxílio do ministro dos estados a direção superior da administração federal. Tem até o bizu. Esta é a função do chefe de governo, tá, pessoal? Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos, regulamentos para sua fiel execução. Veja só, vocês estão vendo que o presidente da República ele vai ter funções, ele vai ter que exercer as funções, ele vai nomear os ministros que vão atuar com ele conjuntamente, né, tudo mais. Mas o que vai cair na prova de vocês? A prova de vocês é cobrar uma função do legislativo no poder executivo. Vai vir e vai falar assim, compete ao presidente da República legislar. Aí você vai assustar, opa! Compete ao presidente da República legislar? A priori não. Ele executa, ele vai fazer publicar as leis, mas legislar não. Legislar é competência do Congresso Nacional, dos deputados, dos senadores, tá? Então fiquem ligados a isso, quanto a isso. Por quê? A prova é maldosa. A prova é maldosa e vocês no dia vão estar ansiosos, né? Porque vocês vão estar fazendo a prova que vai decidir a vida de vocês. Guerreiro e guerreira, quem não sonha com a tão sonhada farda, né? PM Bahia aí, nós vamos ter a farda, vamos ser aprovados, então vocês vão estar ansiosos para a questão. E é comum acontecer. Se a prova trocar as funções do presidente da República, você vai estar ligado e não vai errar, ok? O que mais? Ele pode vetar projetos de leis, total ou parcialmente, dispor mediante decretos, que são decretos autônomos. Então, pessoal, fiquem ligados quanto a isso, tá? Vocês estão vendo que o presidente da República ele não legisla, tá? Não legisla. Ele tem algumas competências que são dele, como dispor mediante decretos, mas ele não legisla, ok? Então, pessoal, fiquem ligados, tá? A prova de vocês vai trazer essas questõezinhas de quais são as competências do presidente da República e vocês não podem errar, ok? Veja bem,
o que eu tenho certeza que vai cair na prova de vocês. Aqui, ó. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Decretar e executar a intervenção federal, tá? Pode ter certeza, sempre cai, tá? É competência do presidente da República. Por que eu falo isso? Porque a prova de vocês vai falar que é de competência do Congresso Nacional decretar o estado de defesa ou decretar o estado de sítio. E não é, tá? É competência do presidente da República. Se a prova de vocês cobrar, vocês já sabem e não vão errar, tá bom? Ele tem essa competência exclusiva aí, tá bom? Vamos ficar ligados quanto a isso, pessoal, porque é muito importante, tá bom? O seu examinador, ele vai trocar conceitos, ele vai trocar competências, ele vai trocar atribuições e você não pode errar quanto a essa questão, tá bom? Vocês vão fazer um combinado comigo aqui hoje. Vocês vão ler, tá? Os nossos slides de apoio, vocês vão ler também os artigos da Constituição Federal que são relevantes a este tema, porque é importante e a sua prova ela é uma prova literal, é o que está escrito na lei. Então, pessoal, não vai correr disso. A prova é simples, só que vai cair aquelas famosas pegadinhas de prova, vai trocar conceito de Senado Federal, conceito de Câmara dos Deputados, vai trocar os prazos de mandatos, né, pessoal? Então você, como aluno do Monster, não vai errar isso. E se cair na prova, as competências do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, você já sabe. Você não vai confundir. Quem que decreta o estado de sítio? Quem que decreta? O presidente da República. A prova vai cobrar. É de competência do Congresso Nacional decretar o estado de sítio. Vocês sabem que não é. Então vamos ficar ligados quanto a isso, ok? Agora, pessoal, o terceiro órgão aqui que nós vamos tratar é o Poder Judiciário. O que é o Poder Judiciário? O que faz o Poder Judiciário? O Poder Judiciário julga, tá? Nós temos aí os artigos da Constituição e dentre eles fala que todas as pessoas possuem acesso ao judiciário, tá? É o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Todo cidadão tem direito de ter a sua demanda judicial resolvida pelos juízes ou tribunais, ok? Então, basicamente, o Poder Judiciário julga. O que é importante para a nossa prova? Quais são os órgãos do Poder Judiciário? E eu vou falar isso por quê? Primeiro você tem que saber qual que é aqui a nossa hierarquia. São órgãos do Poder Judiciário, artigo 92. Leitura obrigatória também, 92 e seguintes, da Constituição Federal. Então são órgãos: o Supremo Tribunal Federal, também conhecido como STF, Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Superior Tribunal de Justiça, STJ, Tribunal Superior dos Trabalhos, TST, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, TRFs, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Militares e Eleitorais, os Tribunais e Juízes dos Estados, Distritos Federais e Territórios. Qual que é a questão? A prova pode trazer aí juízes federais, juízes do trabalho e falar que são órgãos do Poder Judiciário. Aí você vai pensar, o órgão do Poder Judiciário é só o tribunal, aquela presença física? Não. Os juízes também compõem os órgãos do Poder Judiciário. Tá bom? Isso mesmo, ó o bizu. Os juízes são considerados órgãos do Poder Judiciário. Tanto é que, na primeira instância, quem que vai julgar o processo de vocês? São os juízes, tá? Seja eles estaduais, são juízes da Justiça Comum, ou os juízes federais,
que são os juízes do trabalho e os juízes da vara federal, os TRFs, ok, pessoal? Então, os juízes compõem aí o órgão do Poder Judiciário. Outro ponto, o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário. Ele é considerado o órgão do Poder Legislativo. Por que eu trouxe essa questão aqui para vocês? Esse ponto fantástico. Porque na prova de vocês vai trazer lá, são órgãos do Poder Judiciário, para você marcar. Letra A, os juízes e tribunais militares. B, juízes e tribunais eleitorais. O STF, Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal do Trabalho, TST, e é para você marcar incorreta. Vai trazer lá uma questão trazendo os juízes do trabalho e outra questão trazendo o Tribunal de Contas da União. Aí você tem que saber qual que está incorreto. Você vai pensar, poxa, o professor falou que os juízes também fazem parte do Poder Judiciário. Então, não é essa que é a errada. Aí você vai lembrar do super bizu aqui. Não faz parte do Poder Judiciário. O Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas, ok, pessoal? Então, fiquem ligados quanto a isso. Se cair, você não vai errar, ok? Fundamental. Só para nós finalizarmos aqui, pessoal, vamos ficar atentos, tá? Quanto às competências. É simples? Sim. As definições são simples? Sim. Só que podem confundir, ok? Para a prova de vocês, ficar ligados. Conceitos. O que é o Senado Federal? O que ele faz? O que é a Câmara dos Deputados? O que ela faz? Tá? Qual o tempo de mandatos? Principalmente lembrar que o Senado Federal é o representante do Estado, dos estados, e a Câmara dos Deputados são os representantes do povo, ok? Sempre tem essa troca, tá bom? Vamos lembrar que o Legislativo, tá? Que é o Congresso Nacional, o sistema bicameral, deputados e senadores, ele vai legislar, criar leis. Não confundir, o Legislativo não vai julgar, ele não vai fiscalizar, tá? Essas são atribuições atípicas, mas as atribuições típicas são legislar, criar leis. O Poder Executivo, você vai ter em mente, ele vai executar, vai fiscalizar, né? Então ele vai executar. E quem que vai fazer parte do Poder Executivo? Os chefes dos estados. Aí nós fizemos a revisão referente ao presidente da República. Vocês vão ficar ligados. Como que funciona a votação do presidente da República? Se ele não foi eleito pela maioria absoluta dos votos, o que acontece? Né? Aí vocês já viram que vai ter uma nova eleição. Qual o prazo? Até 20 dias após o resultado. Vamos lembrar dessas datas, porque sempre cai, pessoal. Sempre cai. E se cair, você não pode errar. Você não pode errar isso. Você vai deixar para errar uma questão mais difícil. Mas se cair essa, você não pode errar. Tá? Você já viu as competências. Aí, o cerne da questão. É de competência do Poder Judiciário decretar o estado de sítio, o estado de defesa. Não. Está errado. É de competência do presidente da República. Essas questões caem e confundem, porque você vai estar nervoso na hora da prova. O que o Poder Judiciário faz? Ele julga, tá bom? E o que eu trouxe também, para vocês não esquecerem, os juízes também fazem parte do Poder Judiciário, tá? Os juízes do trabalho, os juízes federais, todos eles fazem parte do Poder Judiciário. E a prova de vocês vai cair uma questãozinha bem maldosa. São órgãos do Poder Judiciário. Vai dar lá o STF, o TST, o STJ, juízes e o Tribunal de Contas. Você vai ficar em dúvida. Poxa, eu sei que o STF eu sei que o TST que é o Tribunal Superior do Trabalho. Eu sei que o STJ E agora, eu estou em dúvida, os juízes são ou é o Tribunal de Contas? Porque o tribunal já tem nome de tribunal,
né? Mas não, o Tribunal de Contas é um órgão do Poder Legislativo, você não pode errar, tá? Vamos ficar atentos quanto a isso, ok? É bem simples, sua prova tá ali, letra de lei, nós já fizemos o combinado que você vai estudar, vai ler as leis que caíram, que vão estar aí no edital de vocês, as leis que foram estudadas aqui hoje. Vocês não vão errar, tá? Nós temos esse combinado. Então, pessoal, é isso. Bisonho, bisonha, nós estamos juntos até a sua aprovação. Qualquer dúvida, mande uma mensagem. Nós vamos estar conversando, tirando, esclarecendo, tá? E o que eu quero de coração é que você consiga a sua aprovação, tá? Até rimou, não é mesmo? Mas é isso mesmo, eu quero que você consiga a sua tão sonhada farda. Para isso, a única pessoa que vai conseguir chegar nesse potencial, nessa aprovação é você. Acredite no seu potencial, estude, faça a sua parte, que a aprovação é certa, pessoal. É isso mesmo. Tamo junto, até a próxima, Monstro Guerreiro.